Beleza. Para quem não me conhece, eu sou o Rafael, eu sou formado pela Clínica Médica aqui da faculdade e fiz cardio no Dante. Já estou aqui na UTI desde 2016, 17, na UTI 4. E aí fiquei incumbido de falar com vocês sobre monitorização hemodinâmica, tá? Algumas das coisas que eu vou falar para vocês a gente tem aqui. Eu consigo falar com um pouquinho mais de propriedade. Outras coisas não tenho, a gente não tem aqui. E aí eu fui estudar para tentar passar para vocês. Se tiver alguma dúvida, vocês me perguntem. Se eu não souber responder, eu procuro e tento responder. Então, pode ser que algo eu não consiga resolver, caso a gente não tenha aqui usado nas UTIs, tá bom? Mas eu dei uma estudadinha para poder passar da melhor forma para vocês. Então, eu vou falar sobre monitorização hemodinâmica. Basicamente, monitorização hemodinâmica, a gente quer coletar dados fisiológicos do paciente para definir, para guiar terapêutica e evitando, assim, disfunções orgânicas. Então, basicamente, eu vou utilizar de diversos métodos, alguns mais invasivos, outros menos invasivos, e aí eu vou chegar a uma conclusão, por que tal órgão está disfuncionante e onde eu posso agir. É com vasopressor? É com inotrópico? É com volume? Então, é mais ou menos sobre isso que a gente vai falar. Então, eu não tenho como não passar por essa parte aqui mais fisiológica. Então, eu vou falar primeiro da parte mais pressórica do sistema cardiovascular, que são coisas que a gente vai monitorizar de formas diferentes. Então, contração ventricular, ventrículo esquerdo me dá um volume sistólico. Tem uma frequência cardíaca. O produto do volume sistólico vezes a frequência cardíaca me dá o débito cardíaco. O débito cardíaco vai, então, agir contra uma resistência vascular sistêmica, e aí isso gera uma pressão, porque é um volume contra uma resistência. Essa pressão é a pressão arterial, que se a gente colocar uma curva de PAI, de pressão arterial invasiva, eu vou ter a pressão sistólica, o nó dicrótico, que é o fechamento da válvula aórtica, vou ter a pressão diastólica, que é no meu vale aqui da onda, terei uma pressão arterial média, que às vezes a gente pode calcular na mão, que é a pressão sistólica mais 2 vezes a diastólica, dividido por 3. Alguns lugares vocês vão encontrar a pressão arterial sistólica mais a diastólica dividido por 2. E temos também uma variável que que vocês vão ver principalmente na aula de ressuscitação volêmica, que vai ser com o Léo, a pressão de pulso, que é uma coisa importante de vocês saberem, que a pressão de pulso é a pressão sistólica menos a diastólica. A variação da pressão de pulso, vocês vão ver que fala a favor, quando muito variável, do paciente ser respondedor a volume. Isso vai ter uma aula específica, tá? Não vou entrar muito a fundo nisso. Então, falamos do lado arterial, sobre algumas variáveis, sobre a variável pressórica. Falando aqui do leito venoso, a pressão venosa central, que já é um método bem antigo de coleta de dados, é um catéter colocado na jugular ou na subclávia, a pontinha dele está na entrada do átrio direito, tá? Coletando a pressão de átrio direito. Essa pressão de átrio direito, que se o paciente não tiver nenhuma estenose tricúspide, vai ser a mesma que a pressão diastólica final do ventrículo direito. Então, a pressão venosa central está imediatamente antes do coração direito. Então, ela avalia a pré-carga do ventrículo direito, tá bom? Outras variáveis, pressão de átrio direito, pressão de ventrículo direito, pressão de artéria pulmonar e a pressão de oclusão da artéria pulmonar podem ser mensuradas pelo catéter de artéria pulmonar, que a gente conhece pelo nome de Swan-Ganz, que eu vou falar um pouco aqui dele mais para frente, tá? Então, beleza. Aqui eu trouxe para vocês algumas das variáveis que a gente pode coletar e, a depender das alterações que elas apresentem, a gente vai agir de forma diferente. Então, vou trazer um exemplo para vocês. Esse paciente está hipotenso, esse paciente tem um ecocardiograma assim. Vocês percebem que tem um swinging heart, né? Tem um derrame pericárdico em volta do coração. Esse coração, portanto, o retorno venoso deve estar como? Bem diminuído, porque existe um líquido externo exercendo uma pressão nesse coração, então você tem uma diminuição do retorno venoso. Se você tem uma diminuição do retorno venoso, distende menos o ventrículo, distendendo menos o ventrículo, eu tenho menor volume sistólico. Qual que é a causa dessa hipotensão, então? A causa dessa hipotensão é um baixo débito cardíaco, porque meu volume sistólico está diminuído.
Se eu fizer uma mensuração com qualquer aparelho de todas as variáveis, como deve estar minha resistência vascular sistêmica? Alta ou baixa? O que vocês acham? Porque assim, se o meu débito cardíaco está baixo, alguém está tentando compensar essa PA. Então, minha resistência vascular sistêmica vai estar alta. Diferente, por exemplo, de um choque anafilático, de um choque neurogênico, no qual a pressão vai estar baixa da mesma forma, mas quem que vai estar com o valor reduzido aqui? Não é meu volume sistólico, seria minha resistência vascular sistêmica. Então, veja a importância da gente saber mensurar as variáveis para a gente poder identificar o tipo, por exemplo, de choque. Tá? É sobre isso que a gente vai falar. Quais são as evidências de variáveis hemodinâmicas? Porque, assim, eu posso mensurar vários tipos de variáveis, só que mexer com essas variáveis, eu altero o desfecho clínico, eu tenho alguma melhora, porque não basta eu só ter acesso a essas alterações, né? Essas mensurações. Eu consigo mexer no desfecho clínico. Então, falando primeiro da pressão arterial. Algumas coisas importantes. Pressão não invasiva pode variar em relação à pressão arterial invasiva em torno de 30%. Então, pacientes um pouco mais graves, em uso de droga vasoativa alta, em uso de antipertensivo EV, são pacientes que necessitam de ter uma linha arterial invasiva. Um paciente que está indo clinicamente bem, sem disfunção de órgão, de nenhum órgão na UTI, ele não precisa de uma pressão arterial invasiva, porque a gente já subentende que, apesar da pressão não ser totalmente fidedigna, a perfusão tissular está totalmente normal, segue o jogo, para não ter que ficar colocando nada invasivo no paciente. Então, já tem esse dado, 30% de variação em relação ao PAI, para mais ou para menos. Quando a gente tem uma pressão arterial invasiva, o que a gente deve usar no ambiente de UTI é a PAM, porque se eu quero avaliar disfunções de órgãos-alvo, eu quero avaliar como está a microcirculação desses órgãos, porque é por lá na microcirculação que chega o oxigênio. E a microcirculação não funciona com onda de pulso. Lá na microcirculação é uma pressão quase que contínua. A pressão arterial média é quem vai me determinar melhor o estado perfusional daquele órgão, se depender só da pressão, tá? Então, na UTI, utilize a pressão arterial média. Qual é o valor mágico? O valor mágico geralmente é em torno de 65. A gente já tem trabalhos tentando comparar PAM de 65 versus 70, você não tem benefício nenhum em deixar uma PAM de 70. De uma forma geral, os pacientes podem ficar com uma pressão de segurança de artéria, uma pressão arterial média em torno de 65. Vários cuidados a gente tem que ter. Quando o paciente está com PAI, se eu não deixar o sensor, né, se eu não deixar o módulo ali alinhado com a região de axila, se eu deixar, por exemplo, desalinhado em 10 centímetros, sabe? Quando eu tenho uma linha arterial e eu estou com aquele módulo sensorzinho que vai ligar lá no monitor, se esse sensor estiver desalinhado para cima, a pressão vai subestimar em 8 milímetros de mercúrio. Se tiver a PAI, o sensorzinho desalinhado para baixo da axila, que seria a linha zero, né? Que a gente fala eixo zero flebostático, é tipo, de onde está saindo a pressão? Do coração. Linha axilar me determina mais ou menos a pressão. Se tiver acima disso, a pressão vai estar 8 milímetros mais baixa. Se tiver um valor abaixo, a pressão vai estar 8 milímetros mais alta, tá? Então, sempre tem que estar alinhado para a gente não ter erro de mensuração. Certo. Existem exceções, não é PAM de 65 para todo mundo. A gente pega muito paciente com disfunção ventricular grave. Não dá para esperar pacientes com disfunção ventricular grave PAM de 65. Então, geralmente, são números aí mágicos, né? Não tem um estudo, mas a sugestão assim, de diretrizes é PA sistólica ao redor de 90, variáveis de perfusão lavadinhas, tipo lactato normal, saturação venosa normal, isso é a pressão boa para o cara que tem disfunção ventricular grave. Então, não fique tentando atingir PM de 65, senão você vai colocar vasopressor nesses caras e você pode ter uma piora na questão de fisiopatologia, porque se eles já têm uma disfunção ventricular grave, eles já tendem a ter uma resistência vascular sistêmica alta, e aí você ainda vai dar um vasopressor, você não vai conseguir tirar nunca esse cara do vasopressor, né? Porque se ele tem uma disfunção, ele tem débito cardíaco baixo. Tá certo? Então, são PAM 65 para geral, PA sistólica maior que 90, com variáveis de microcirculação todas normais, para esses caras que têm disfunção ventricular grave já seria suficiente, tá? Essa curva aqui que eu já mostrei para vocês.
E aí, já que a PAI é tão importante, e eu vou falar de vários métodos minimamente invasivos, que usam a PAI para te dar débito cardíaco, resistência vascular e tal, então PAI é extremamente importante. Primeira coisa, eu já falei para vocês, aqui o sensor tem que estar no eixo flebostático, linha axilar, para estar alinhado, né? Beleza. Aí, a gente tem que fazer na PAI um teste, que é o teste da linha quadrada, teste da onda quadrada. O que é isso? Você, para saber se sua PAI está acurada ou não, você vai lavar a PAI. Então, aquela torneirinha de puxar e lavar a PAI não é só para tirar tipo, coágulo, nada disso. É para você fazer teste se sua PAI está fidedigna. Então, na hora que você faz a lavagem do sistema arterial, ele vai fazer essa onda quadrada para você. O que você vai ter que se atentar? As oscilações após a linha quadrada. Se tiver, em média, 2 oscilações, a linha arterial toda está adequada. Se você tiver no eixo flebostático adequado, a sua pressão PAI está adequada. Tá? Então, 2 oscilações aqui, após você lavar, o seu sistema está adequado. Agora, existe o overdamped. O que é isso? Quando a resposta está super amortecida. Olha só. Veja que nem o nó dicrótico aparece aqui direito. Então, você já tem que desconfiar dessa PAI, que não tem esse nó dicrótico aqui. Aí você faz a linha quadrada, veja que só teve uma oscilação. Então, provavelmente, o que está acontecendo? Pode ter coágulo na via, pode ter bolha, você pode ter uma dobra da linha de pressão. Então, curva alterou, faz o teste com essa linha quadrada, uma oscilação, vai atrás de linha dobrada, né? Linha arterial dobrada, de coágulo. E, por outro lado, a gente tem o underdamped. O underdamped é a resposta subamortecida. Veja só como, não sei se dá para você ver, o certo seria a sistólica parar aqui, ela está subindo um pouco além do normal. Então, você fez o teste da linha quadrada, olha só quantas oscilações tiveram após o teste da linha quadrada, né? Nesse caso aqui, você tem provavelmente uma linha arterial muito longa. Então, você pegou uma linha arterial muito longa, e aí isso vai te dar uma resistência diferente, vai te dar alterações pressóricas, tá? Explicando por cima seria isso. Então, teste dessa onda quadrada aí. E eixo flebostático seriam as 2 dicas que eu daria para vocês para avaliar uma PAI adequada, tá? Isso faz toda a diferença, né? Porque a gente guia vasopressor tudo por isso. Beleza, falando da pressão venosa central, que eu já havia começado naquele slide anterior. Então, a pressão venosa central é a pré-carga do ventrículo direito. A pré-carga do ventrículo direito, basicamente, a gente está vendo pela interação do débito cardíaco e da volemia. Vou dar um exemplo, então. Se você tem uma PVC, primeiro eu falo do Frankenstein. O mecanismo de Frankenstein, se eu dou volume, eu estiro mais o ventrículo, eu aumento minha força de contração, como está aqui. Dou volume, eu vou aumentar a fibra de contração e eu vou aumentar o volume sistólico até um determinado ponto. Chega num determinado ponto, por exemplo, se o paciente já está hipervolêmico, com a fibra de VD bem distendida, quando eu der o volume, o débito não consegue aumentar mais do que isso. Vai repercutir aonde? Na minha PVC. A PVC vai se elevar acima de um valor esperado, e aí, conforme a PVC vai elevando, eu sei que o ventrículo direito não consegue mais manejar aquele volume. Então, eu estaria já passando da conta na questão de ressuscitação volêmica. Hoje em dia, prova volêmica a gente faz com métodos dinâmicos, variação de volume sistólico, delta-PP. Mas se eu pudesse falar para vocês o que a PVC ainda serviria, ela é um parâmetro de segurança para a reposição de fluido. Se você já tem uma PVC super elevada, você já deve saber que, por Frankenstein, eu já devo estar com o meu volume sistólico no limite. Então, não adianta eu dar volume. Então, PVC não é bom para eu ficar determinando se eu vou dar volume ou não. Mas PVCs muito elevadas já dizem, olha, aqui eu não devo mais dar volume. PVCs muito baixa, quase 50% dos pacientes vão responder a volume. Só que responder a volume não quer dizer que ele necessita de volume, são 2 coisas totalmente diferentes, tá? IPVCs ali dentro de uma faixa de normalidade, ela não vai me servir para saber se o volume é bom ou não para esse paciente. Então, fique com essa ideia de que a PVC pode ser uma segurança para vocês quando o valor está muito elevado, que o volume ali talvez não seja ideal. Já houve momentos em que se guiou terapêutica pela PVC. Protocolo de Rivers, comecinho de 2000,
que pega o Surviving Sepsis ali, acho que é 2006, ali comecinho, 2010, ele fazia o quê? Terapia guiada por metas. Então, ele ia atingindo várias metas e PVC era uma delas. Tinha que chegar com uma PVC entre 8 e 12. Enquanto não chegava nessa PVC de 8 e 12, o paciente ia recebendo volume. E nesse protocolo Rivers, que além da PVC incluía outras coisas, ele diminuiu a mortalidade de pacientes com sepse grave e choque séptico com essa terapia guiada por metas, que incluía essa PVC de 8 a 12. Mas outros estudos foram saindo e falaram o seguinte, olha, a PVC isolada, se eu tentar guiar volume pela PVC isolada, eu vou dar mais fluido e eu vou ter mais mortalidade, tá? Então, a PVC não serve para guiar o seu fluido em todas as situações, só para quando você não deve dar, tá? Ficou claro assim? Deu para entender? Aí a pressão de oclusão de artéria pulmonar, mais uma variável, como é que a gente chega nela? Quem dá pressão de oclusão da artéria pulmonar tem que ser algum catéter que tem um balão na ponta e que oclui a artéria pulmonar. Quem que tem isso? O catéter de artéria pulmonar, que tem o nome aí Swan-Ganz. Um nome aí, que são dois médicos, né, que deram o nome de catéter de artéria pulmonar, você tem esse nome aí de Swan-Ganz, seria a mesma coisa para a gente aqui. O catéter está colocado na artéria pulmonar, você insufla o balão, você isola a pressão anterior, você só vai ter a pressão que está para frente do balão, aquela pressão é a pressão de capilar. Resumindo, pressão de oclusão da artéria pulmonar igual a pressão de capilar. Pressão de capilar, o que está depois da pressão de capilar? Átrio esquerdo, e a pressão de átrio esquerdo é igual à pressão do ventrículo esquerdo diastólico. Então, quer dizer, se PVC é a pré-carga de VD, a PAOP é a pré-carga do VE, tá? PAOP e o débito cardíaco são as duas variáveis aí de maior valor prognóstico nos pacientes graves em choque. Então, a pressão de oclusão de artéria pulmonar. E serve também o Frankenstein a mesma coisa. Se eu começar a dar volume para um paciente, eu tiver um aumento da minha pressão de capilar, quer dizer que esse paciente, o ventrículo esquerdo dele não está conseguindo mais manejar esse volume que eu estou dando. Então, esse paciente já deve, vamos dizer assim, estar com o tanque cheio. Também é um parâmetro de segurança que eu não devo dar o volume, tá? Valores normais ali, menor que 18 milímetros por mercúrio, a pressão de oclusão da artéria pulmonar. Tem o valor prognóstico, como eu falei para vocês. E assim como a PVC, é a segurança para a reposição de fluidos. Certo. Então, até aqui eu expus para vocês variáveis pressóricas, resistência e tal. Agora eu vou entrar na parte de variáveis de microcirculação, tá? São variáveis indiretas do débito cardíaco. Então, por exemplo, nós tínhamos falado do débito cardíaco. O débito cardíaco, que vai jogar um volume sistólico ali, vezes a frequência cardíaca, joga esse sangue para frente, esse sangue ele carrega hemoglobina que carrega oxigênio. Certo? No final da história, eu quero que o oxigênio chegue na periferia. Se o meu débito está normal, eu preciso, então, ter uma quantidade arterial de oxigênio normal, assim eu vou conseguir ofertar para os tecidos oxigênio normal, numa quantidade normal. Então, a quantidade arterial de oxigênio é uma fórmula que vai multiplicar a hemoglobina pela saturação venosa por esse valor aqui, que é uma constante, mais a pressão de oxigênio arterial, e veja como ela influencia muito pouco, né? Na quantidade arterial de oxigênio, mas o produto desses três itens me dá a quantidade arterial de oxigênio. Isso vezes isso é a oferta de oxigênio. A gente chama de DO2. Então, DO2 é o quanto eu vou ofertar de oxigênio para o meu tecido periférico. Chega esse oxigênio aqui na periferia, vai esse oxigênio ser consumido, o consumo é o VO2, e aí, com esse consumo de VO2, você vai ter, então, uma taxa de extração de oxigênio. Chegou uma quantidade de oxigênio lá, que é o meu total, foi consumido um tanto, esse tanto que foi consumido dividido pelo total é minha taxa de extração. Se a taxa de extração estiver adequada para o metabolismo que aquele tecido está me exigindo, todas as minhas variáveis de microcirculação vão estar normais. Então, quem são? Se eu estou dando oxigênio suficiente, eu vou fazer metabolismo aeróbico. Se eu não estiver dando oxigênio suficiente, eu vou fazer o metabolismo anaeróbio. O metabolismo anaeróbio, vocês vão lembrar, que é o ciclo do piruvato, que é ácido lático, toda substância que tem capacidade de soltar um H+, vira lactato mais um H+. H+, tampona com bicarbonato, vira H2O, CO2. Então, variáveis de microcirculação quando eu estou com metabolismo anaeróbio, vamos dizer assim, ativo.
eu vou ter base excess negativo, porque eu vou consumir bicarbonato e eu vou ter um ânion não mensurável, que é o lactato, isso tudo me dá base excess negativo. Lactato, que foi um produto aqui, né, dessa dissociação com H+, e o delta PCO2. Então, vamos fazer um exercício. Débito cardíaco baixo, chega então oxigênio em pouca quantidade. Muito metabolismo anaeróbio, muita produção de CO2. No leito venoso, grande quantidade de CO2. Então, a diferença CO2 venoso e arterial, quanto maior, geralmente maior que 6, é um delta PCO2 elevado, que me fala sobre uma hipóxia tissular, uma má perfusão tissular. Por que é importante se lembrar do delta PCO2? Delta PCO2 é a variável mais precoce, então é o marcador mais precoce em relação às más perfusões. Então, altera antes do lactato. Você pode pegar um paciente que está começando a evoluir, uma hipotensão leve, que você fala, será que essa hipotensão já está trazendo repercussão? O lactato pode estar normal e o delta PCO2 já alterado, tá? E aí você, então, sabe que você já tem um início ali de alteração de perfusão. Aquela coisa, se o oxigênio foi todo consumido aqui a ponto de eu já ter que fazer metabolismo anaeróbio, como é que vai estar minha saturação venosa central de oxigênio? Ela vai estar baixa. Então, saturação venosa central de oxigênio também é um marcador indireto de má perfusão, é um marcador indireto de débito cardíaco. Porque se isso tudo estiver normal, se a captação estiver normal, o único que pode estar alterado é o meu débito cardíaco. Então, por isso que ele é uma variável indireta. Lógico que alterações na taxa de extração podem alterar aqui. Por exemplo, um débito cardíaco normal, quantidade arterial oxigênio normal, e eu pegar um paciente com febre, tremor, delírio, crise convulsiva, qual é o meu metabolismo aqui? Minha taxa de extração tem que ser extremamente alta. O metabolismo é extremamente alto. Então, vai chegar uma saturação venosa de oxigênio baixa, apesar de ter um débito cardíaco normal. Provavelmente porque o débito cardíaco para aquele perfil de paciente precisaria ser maior do que o que ele tem atualmente, tá? Aí, a outra variável é a saturação venosa. Esquece esse C aqui, tá? Tá errado. É a saturação venosa de oxigênio mista. Quem que me dá ela? O catéter de artéria pulmonar. Então, tem que ter um catéter de artéria pulmonar na via distal, colocar daqui, eu puxar uma gaso daqui para eu saber a saturação venosa mista. Qual que é a diferença da saturação venosa mista para a saturação venosa central? Saturação venosa central a gente não pega com o catéter central, que está na veia cava superior. Então, eu vejo o metabolismo de cérebro, pescoço e tórax, a parte superior de tórax, a saturação venosa central. Saturação venosa mista é um misto do metabolismo de cava superior e cava inferior. Então, pega metabolismo esplâncnico, pega metabolismo de coração. Então, a drenagem do coração, metabolismo, o oxigênio chegou no coração, foi consumido, vai ser drenado pelas veias tabesianas, pelo seio coronário. Ali, quem vai captar esse metabolismo, esse consumo de oxigênio dessa região específica, esplâncnica, é a saturação venosa mista, tá bom? Geralmente, no paciente normal, a saturação venosa central, ela é mais baixa que a saturação venosa mista, porque o metabolismo cerebral, ele é geralmente muito alto. Só que aí a gente não pode confundir, porque a gente está acostumado a querer falar de saturação venosa central normal 70 ou mais, e saturação venosa mista normal 65 ou mais. E eu acabei de falar para vocês que a saturação venosa central normal, ela é menor que a mista. Por que a gente costuma gravar a saturação venosa central 70 e a saturação venosa mista 65? Porque geralmente a gente está falando de variáveis que eu estou correndo atrás, de um paciente chocado, de um paciente séptico, que aí sim vão ter alterações, a saturação venosa mista mais baixa, por conta de uma perfusão de todos os tecidos do sistema como um todo, né? Inclusive o esplâncnico, tá? Deu para entender? Então, no cara normal, a saturação venosa central, ela é menor. Só que geralmente a gente fala o contrário, porque a gente está falando de pacientes doentes, tá? Então, vamos falar das evidências disso que eu acabei de mostrar para vocês. Avaliação de oferta e demanda, saturação venosa central e a mista, como eu falei, como eu mostrei. Aqui é só o Surviving Sepsis, o antigo, de 2010, que ele falou o seguinte, olha, eu vou
deixar lá, lembra que eu mostrei a PVC para vocês? Vou deixar todos esses parâmetros dentro de uma faixa de normalidade, e aí eu vou passar um central que é diferente, um cateterzinho que é da Edwards, que chamava Precep, que ele tinha na ponta uma fibra ótica, e ficava dando a saturação venosa central contínua. E aí ele falou, poxa, se eu deixar todos guiar por meta minha terapêutica, eu vou deixar todas essas metas aqui, e inclusive da saturação venosa central. O que vai acontecer? E aí, nessa época, nesse Surviving Sepsis, mostrou que você tinha diminuição de mortalidade em manter uma saturação venosa central maior que 70, do paciente que era sepse grave, que na época a definição era lactato maior que 4, né? E o choque séptico. Eles pegaram esses pacientes e guiaram por meta. Reanimação guiada pela SVO2, então. Sepse menos de 24 horas, você pode utilizar ela, você vai diminuir a mortalidade intra-hospitalar em 30 e 60 dias. Quando eu falo isso para vocês, eu estou me reportando ao estudo de Rivers, que foi fonte para o guideline do Surviving Sepsis que eu acabei de mostrar para vocês. Estudos mais recentes não têm mostrado tão claramente esse benefício, então fica uma pulga atrás da orelha se realmente a gente deve correr atrás da saturação venosa central de O2, mas existe essa variação na literatura. Sepse acima de 24 horas já é um consenso, não adianta ficar correndo atrás de saturação venosa central de oxigênio, ele não vai alterar desfecho para a gente, então é reanimação, é aquele early goal, né? Chegou para mim, acabou de chegar para mim, uma sepse, abrir protocolo, vamos atrás de guiar por metas. Tudo bem. Agora, mais de 24 horas? Não, né? A gente chega num plantão, às vezes, à noite, aí esse cara já está 2 dias internado. Ele é novo para mim, só que eu não vou fazer early goal nele, porque ele já está 24 horas no hospital. Então, a guiar por metas aqui talvez não seja o ideal, tá? Pós-operatório de cirurgia cardíaca e choque cardiogênico, quando você guiou uma saturação venosa maior que 70, lactato lavadinho aí abaixo de 2, teve diminuição de tempo de internação e menos disfunção de órgão-alvo. Então, contexto contexto operatório é diferente desse contexto que a gente está falando de pacientes de UTI, de choque, sépticos e tal, né? Olha o cuidado que a gente tem que ter aqui. Estou lá no centro cirúrgico, vocês estão lá no centro cirúrgico, acabaram de entubar o paciente. E aí o paciente tem uma disfunção ventricular grave e você não tem nenhum método para avaliar débito cardíaco, então você vai usar uma variável indireta. Você vai ficar pegando o gaso do central para ver saturação venosa central de O2, porque é o que você tem na mão para guiar o débito cardíaco. Se você acabou de entubar ele, deixou a FI de 100, você ainda não ajustou a FI de acordo com a gaso, o paciente que está com hiperóxia vai ter saturação venosa central extremamente alta, porque a oferta de oxigênio que você está dando para esse cara é tão grande que vai consumir o que tem que consumir na periferia, mas chega muito oxigênio lá no sistema venoso. E aí, se você falar, nossa, esse paciente aqui está com débito ótimo porque a saturação venosa está boa. Não, a hiperóxia vai te dar uma falsa impressão de que o débito cardíaco está adequado. Tá certo? Dá para entender? Estou dando muito oxigênio, está chegando muito oxigênio do outro lado. Falsa otimização. Esse é o catéter Precep, utilizado aí no Surviving antigo, né? Com a fibra ótica na ponta, que dava saturação venosa de oxigênio contínua. Aqui a gente tem que ficar fazendo o quê? Gás, para ficar pegando. Lactato, tem que lembrar, ele pode estar alterado por outras coisas, não só por má perfusão. Então, o que altera o lactato? Paciente HIV, paciente com terapia antirretroviral, paciente que tem insuficiência hepática, paciente com déficit de tiamina, paciente em uso de epinefrina, pode ter aumento de lactato, isso não ser má perfusão. Então, lembrar que você tem que checar se o paciente não tem alguma alteração, alguma doença, que vai aumentar o lactato e que ele vai parar de ser um parâmetro seu para avaliar a perfusão. E aí começa a entrar o delta PCO2 na jogada, que às vezes o lactato perde o parâmetro, tá? A expressão clínica é simples, né? O paciente está grave, para mim, o lactato começou a subir, ele não tem nenhuma dessas situações, ele tem um mau prognóstico. Eu fiz qualquer coisa por esse doente, principalmente no período precoce que eu peguei esse lactato alto. Comecei a clarear o lactato, esse paciente tem bom prognóstico. De uma forma geral, em todas as situações, vai ser assim. Eu esqueci de falar para vocês do lactato de washout, que quem vai pegar bastante é o pessoal da cardíaca. E a gente que vai ficar na UCO. O que acontece? O paciente está clampeado no centro cirúrgico. Revasque, o paciente está clampeado. Então, ele vai fazer uma hipóxia tissular localizada.
E aí, esse paciente chega para mim no delta T0 na UPO. Aí eu colho a primeira gase com lactato. O lactato está baixo. Mas porque eu acabei de desclampear, e aí esse lactato vai começar agora o washout, vai começar a chegar em todos os órgãos, e aí eu vou pegar, às vezes, numa segunda gase das 3 horas, das 6 horas, o lactato elevado. E aí eu posso ter aquela impressão, putz, esse lactato está alto, o paciente está piorando. Não necessariamente. Pode ser o lactato de washout, que simplesmente está chegando agora no corpo inteiro porque ele não está mais clampeado. Então tem que ter essa ideia na cabeça, que nem todo lactato alto no pós-operatório, quando aumentou, pode ser uma perfusão, tá? Tem um estudo que chama Andrômeda Shock, porque eu falei do lactato para vocês. O que eles faziam? Pegavam lâmina de microscópio, dedo do meio, apertavam por 5 segundos, solta. Quanto tempo que preenche? Em 3 segundos. Se preenchesse em menos que 3 segundos, essa avaliação de perfusão periférica foi igual a guiar um choque precoce com lactato. Então, o choque das primeiras horas guiada pela perfusão periférica versus lactato nesse estudo do Andrômeda Shock não teve diferença. Inclusive, numa reanálise depois tem, acho que se eu não me engano, dão menos volume quando você guia pela perfusão periférica, tá? Só para dizer que não necessariamente a gente precisa do lactato toda vez. Beleza. O delta CO2 a gente já falou dele, o normal de 2 a 6 é um marcador precoce de uma perfusão. Aí aquela história, né? O paciente está em hiperóxia, essa para de ser uma variável. O paciente tem uma insuficiência hepática grave, o lactato para de ser uma variável, lembrar do delta PCO2 e lembrar que ele é o marcador mais precoce de microcirculação, tá? Beleza, vamos falar agora da variável DO2, que é aquela oferta de oxigênio, tinha falado para vocês. O débito cardíaco vezes a quantidade arterial de oxigênio, é o quanto eu vou ofertar de oxigênio para a periferia. Veja só, se eu estou ofertando uma quantidade suficiente de DO2, de oxigênio, olha só, meu lactato fica lavadinho, minha saturação venosa central de oxigênio aumenta. E aí, se eu estou com minha oferta de oxigênio baixa, veja só que meu lactato verde já está mais alto, minha saturação venosa, o amarelo, já não está tão perto ali do 70, do normal, né, que a gente esperaria. Então, a oferta de oxigênio guia para a gente terapêuticas em várias situações. Sabendo disso, vou trazer um caso clínico para vocês. O paciente está entubado, FI de 21. O paciente está com HB de 7, tem um débito cardíaco de 4, está saturando 75. Está tudo alterado. Preciso mexer em alguma coisa porque eu preciso melhorar a minha oferta de oxigênio para o tecido periférico, senão vai ter disfunção orgânica, com certeza. Então, aumentei a FI do paciente para 35%, saturação foi para 92%, já tive um ganho de oferta. Aí, eu quero passar de 92 para 98 de saturação, passei minha FI para 60%, meu ganho de oferta de oxigênio já foi baixo, porque a saturação já não estava tão alterada. Aí, o que eu precisava mexer provavelmente? Olha o meu HB de 7, transfundi HB de 10,5, DO2 aumentou 48%, aumentou minha oferta de oxigênio, já estou começando a prevenir minhas disfunções orgânicas. Aumentei meu débito cardíaco, por exemplo, dando uma Dobu, estou fazendo uma prova de volume, se o paciente tivesse hipovolêmico. Tive um aumento de 50% na minha DO2, agora sim eu estou ofertando o suficiente para evitar as disfunções de múltiplos órgãos. Se a gente for ver vocês nos centros cirúrgicos, anestésios, eles estão sempre na gase. Gase, puta, HB caiu, putz, vamos dar concentrado. Puta, PO2 veio baixo, vou aumentar. Vocês estão fazendo isso para normalizar parâmetros, no final, para normalizar a DO2 e evitar as disfunções de órgãos, que quem vai pegar é o intensivista lá na UTI. Então, vocês ajudam demais a gente quando vocês assim, seguiam por metas nesse momento. Falando em guiar por meta, primeiro estudo que tentou se guiar pela DO2, eles falaram o seguinte, eu vou pegar, é de 88, primeiro estudo, pacientes de alto risco cirúrgico, os riscos cirúrgicos estão aqui, depois se vocês quiserem dar uma olhada com mais calma. Aí, eles separaram em 3 grupos, eles falaram, eu vou pegar um paciente, eu só vou passar um catéter venoso central e ver a PVC. Eu vou pegar um outro paciente, eu vou passar um Swan-Ganz, deixar minhas variáveis todas normais. E eu vou pegar um outro paciente, vou passar o Swan-Ganz
e esse vai ser o meu protocolo. Eu vou fazer uma DO2 supranormal. Eu vou dar uma oferta de oxigênio maior do que, no caso aqui, 600, só que essa DO2 tem que tomar cuidado, que era indexado pela superfície corpórea. Então, na verdade, teria que ser aqui IDO2, que é o índice de oferta de oxigênio maior que 600. Então, o que aconteceu com esses valores supranormais? Nos desfechos primários, ó, teve menor mortalidade aqui, ó, no grupo protocolo, menor mortalidade pós-operatória quando eu deixava o paciente com valores supranormais de oferta de oxigênio. Então, eles falaram assim, olha, então o que a gente está fazendo de errado para esses pacientes morrerem tanto? A gente não está dando o oxigênio necessário que o estresse cirúrgico está exigindo desse cara. Então, eles falaram assim, a gente está precisando aumentar o O2 mais do que a gente acha que é o normal, porque o estresse cirúrgico para eles na cirurgia de alto risco está sendo demais. E aí eu estou dando pouco oxigênio, eu estou alterando a microcirculação, estou tendo disfunção de órgão-alvo. Essa foi a primeira ideia nesse estudo de 88, valores supranormais de oxigênio, tá? E aí, catéter de artéria pulmonar começou a ser difundido. Ele surgiu ali em 70, 3 caras, né? 3 médicos, o Swan, o Gans e um terceiro que era o Forster. O catéter de artéria pulmonar começou a ser difundido, por quê? Menor mortalidade, DO2 elevada no centro cirúrgico, eles vão começar a tentar colocar em pacientes de UTI. Aí, começa 89, 95, os estudos não mostrarem mais a diferença de mortalidade. Aí, em 94, 96, começa a aparecer estudos que o catéter de artéria pulmonar estava aumentando mortalidade, caiu, assim, vertiginosamente a utilização do catéter de artéria pulmonar de Swan-Ganz, tanto é que a gente quase não usa hoje em dia, a gente quase não vê, né, usar monitorando em centro cirúrgico, nada. E aí você tem que se questionar, por que em alguns diminuiu mortalidade? Por que nos outros aumentaram mortalidade? A primeira coisa, né, catéter de artéria pulmonar, que é o Swan-Ganz, ele é um método diagnóstico. Então, eu vejo variáveis e eu tenho que tomar condutas a partir dessas variáveis alteradas. Então, na verdade, o que pode melhorar a mortalidade ou piorar são as condutas que eu tomo frente às variáveis que eu encontrei com o Swan. Então, tem trabalho que eles pegavam intensivistas experientes, davam valores de Swan-Ganz e falavam qual que é a conduta de cada um. E qual vamos dizer assim, o perfil hemodinâmico que você acha que esse paciente está. E mesmo entre os intensivistas experientes, as condutas eram totalmente diferentes. Então, talvez isso faça com que os desfechos sejam tão diferentes em relação ao Swan-Ganz, tá? A gente vai falar no futuro, então, para quem que a gente deveria indicar o Swan a princípio. Quais são as complicações do catéter de artéria pulmonar? Porque estava parecendo tão bom, né? Então, passagem, pneumotórax, hematoma. Progressão do catéter, vai ficar cutucando o ventrículo direito? Arritmia. Vai cutucar o ventrículo direito? Perfuração de ventrículo direito. Complicações de permanência, o catéter está há muito tempo. Infecção de corrente sanguínea, endocardite, choque séptico e trombose. Outra coisa de permanência, você insufla a pontinha do balão para ver pressão de oclusão de artéria pulmonar, você pode ter ruptura da artéria pulmonar, hemoptise maciça e óbito, né? Isso ainda na permanência. Olha só o cuidado aqui na retirada do catéter de artéria pulmonar. O balão insuflado na ponta, se você tentar retirar esse catéter com o balão insuflado, a válvula tricúspide, ela fecha. Se você puxar um balão insuflado, você vai esgarçar a tricúspide, vai fazer uma insuficiência tricúspide grave por conta de ter puxado um catéter com balão insuflado. Olha o cuidado que tem que ter na hora de tirar o catéter, tá? Vejam quantas complicações. Então, beleza. Já vi que a catéter de artéria pulmonar pode ter diferentes desfechos, tem várias complicações. Ele é melhor realmente que a avaliação clínica? Eu pegar um raio-x, um esteto, uma avaliação clínica, uma PVC. O catéter de artéria pulmonar é melhor? Depende. Nesse estudo aqui do Forrester, de 1970 e pouco, ele pegou vários intensivistas experientes e falou o seguinte, ó, esses pacientes são pós-infarto. Eu fiz as variáveis hemodinâmicas pelo catéter de artéria pulmonar e aí eu vi débito cardíaco, eu vi a pressão de oclusão, que é a pressão de capilar, e aí eu já consegui determinar se esse cara era úmido, se ele era seco, se ele era de baixa perfusão, se ele era frio ou se ele era quente, de forma hemodinâmica, de forma invasiva. Aí eu falei assim, intensivistas experientes, que lidam toda vez com esses pacientes pós-infarto, qual é o perfil hemodinâmico dele? Eles tiveram acesso a
avaliação clínica, catéter venoso central para ver a PVC e raio-x de tórax. Congestão, erraram em torno de 25% do paciente que estava congesto e que não estava, tá? Comparando com o Swan-Ganz. E quando existiam pressões de oclusão de artéria pulmonar elevadas, que o paciente está com a pressão de capilar elevada, que ele está congesto, que não estertorava. 30% deles. Então, quer dizer, não tinha mesmo como o cara acertar. E existiam pressões de oclusão abaixo de 18, que o cara está seco, e que eles tinham estertores, então o intensivista provavelmente ia julgar que esse cara estava congesto. Então, e em relação à perfusão, que é dada pelo débito cardíaco, e aqui eu estou dando índice cardíaco, que nada mais é que o débito cardíaco dividido pela superfície corpórea, baixa perfusão, eles erraram em torno de 15% do perfil do paciente. Então, quer dizer, para um cara pós-infarto, que não está evoluindo bem, que está precisando de uma dobuta, que ele não sai da dobuta, que eu estou com dificuldade de determinar a volemia, o Swan-Ganz aí parece ter a sua indicação, porque a avaliação clínica não vai ser suficiente. Ou se ela é suficiente, os parâmetros que eu faço essa avaliação clínica, PA, perfusão, tudo, eles são parâmetros tardios. É uma coisa que vocês podem gravar também. Quando eu pego um paciente com sinais claros de choque, esse paciente já está chocado há um tempo. Quem altera primeiro são as alterações de microcirculação, tá? Então, nem para o céu, nem para a terra o catéter de artéria pulmonar. A avaliação clínica em determinados pacientes é insuficiente. Agora, o paciente pós-infarto não está nem na dobuta, está bem, não está tudo lactato, tudo baixinho, delta pessoa 2 baixo, ele não necessita de um catéter de artéria pulmonar. Aí é disso que eu vou falar aqui. Qual é a monitorização, então, hemodinâmica que eu devo fazer para cada perfil de paciente? Primeira linha, eu pego aqui, pressão não invasiva, frequência cardíaca eletro, débito urinário, para quem? É para o cara que está, por exemplo, aqui, uma sepse grave, um choque séptico, mas que está evoluindo bem, está saindo droga. Esses caras não tem que ficar invadindo ele. Então, no máximo ali um lactato, né? Fazer a perfusão periférica. A gente esquece, mas, por exemplo, a avaliação do Motley, a avaliação do Motley é o seguinte, é livedo na perna. Em volta da patela, só na circunferência ali central da patela, grau 1, vai aumentando, pega a patela inteira, grau 2, isso até chegar à raiz da coxa, grau 5. Ele foi capaz de predizer mortalidade no choque séptico. Então, paciente em choque séptico, durante as 6 horas que apresentavam o Motley, comparando o 1 com 2, aumentava em 16% a chance de mortalidade, por exemplo. Então, assim, existem variáveis não invasivas que podem me ajudar. Só lembre que elas são tardias, né? Segunda linha, aí eu já estou pensando em pegar uma PAI, passar uma PVC, um débito cardíaco minimamente invasivo que eu vou falar para vocês, mas que basicamente eles usam uma PAI e nada mais. Aí aquele cara que está com choque séptico com uma dose moderada de vasopressor, que está aumentando droga, que eu estou com dificuldade de manusear. Uma monitorização hemodinâmica de um paciente no centro cirúrgico, uma linha minimamente invasiva, que é hoje em dia que vocês vão ver por aí nos hospitais particulares, o EV1000, eu vou mostrar para vocês, talvez possa guiar vocês, né? Não em todos os casos, mas em alguns mais difíceis de manejar. Terceira linha, sim. Aí é o paciente choque refratário, disfunção de VD, hipertensão pulmonar, você está com dificuldade de entender o quanto é uma perfusão de débito cardíaco. Aí o catéter de artéria pulmonar talvez se faça mais lógico, tá certo? Aqui ele ainda coloca as avaliações de débito cardíaco por termodiluição transpulmonar, vou falar para vocês. E quem permeia todas as monitorizações de pacientes de menos graves e mais graves? O ecocardiograma, que ele é não invasivo e que se o médico bem treinado pode tirar várias conclusões, né, sem prejudicar o paciente. Beleza? Aqui só uma ideia geral. Então, a gente falou para vocês desde do monitor multiparamétrico para pegar PA, frequência, temperatura, saturação. Aí falamos do catéter de artéria pulmonar lá da década de 70. E aí agora a gente vai falar um pouco da monitorização minimamente invasiva, que basicamente você pega uma PAI, um catéter na artéria femoral ou na radial ou na axilar. E aí você já consegue, só com esse catéter, por exemplo, determinar o débito cardíaco do paciente. Se você pegar a PVC, você vai ter a saturação venosa contínua, como eu já falei, e aí com fórmulas você chega a múltiplas variáveis.
Então, vamos falar um pouquinho mais agora. Eu vou falar um pouquinho do SWAN com detalhes e aí depois eu falo para vocês de métodos minimamente invasivos. Ó, SWAN, evoluindo o catéter aqui. O catéter é esse, né? Tem um balão na ponta, tem uma seringa que vem com o kit. Não joga essa seringa fora, porque essa seringa tem a quantidade de ar correta para o balão. Se você pegar uma seringa de 10 ml, porque você jogou a seringa fora, você enfiar 10 ml lá, ou vai estourar o balão, ou vai estourar a artéria pulmonar do paciente. Então, não pode jogar fora essa seringa. Conectou aqui, não tira nunca mais essa seringa daqui, porque assim, se o êmbolo estiver aqui embaixo, você sabe que está com ar o balão. Se o êmbolo estiver lá em cima, você sabe que o balão está sem ar. E aí você vai evitar de tirar o catéter com o balão insuflado sem saber. Porque você fala assim, opa, o êmbolo está lá em cima. Ah, então esse balão não está insuflado. Eu posso puxar ele. Ah, não, puta, esse êmbolo está aqui embaixo. Opa, esse balão está insuflado, eu não posso puxar ele. Então, a seringa te dá já a ideia de se esse balão está insuflado ou não. Nunca desconecte a seringa mais para a segurança de vocês. Tem uma via de medicação, tem a via distal, que aí com a via distal eu vou pegar, se eu colocar essa ponta do catéter na artéria pulmonar, eu vou pegar a saturação venosa mista. Na proximal, nesse mesmo momento, se eu puxar a gaso dali, eu vou pegar a saturação venosa central, não é a mista, porque a proximal, né, vai estar mais perto. Eu tenho o termistor, o termistor nada mais é do que, vamos dizer assim, o que vai me dar por termodiluição o débito cardíaco. Eu vou jogar o débito cardíaco pelo SWAN GANS é dado por termodiluição. Eu vou pegar uma seringa, no nosso caso aqui, nosso SWAN, a seringa é de 10 ml de soro gelado, eu vou infundir na via proximal, essa via proximal chega na via distal, o sangue vai ter uma alteração de temperatura de um ponto a outro, a alteração de temperatura, o monitor vai me calcular a velocidade com que o sangue correu, porque quanto mais rápido correr, mais esquenta. Quanto menos rápido correr, menos esquenta. E ele vai pegar a diferença de temperatura e vai me dar o débito cardíaco. É uma forma de débito cardíaco hoje em dia padrão ouro, que todos os outros métodos que surgirem para falar de débito cardíaco vão ter que sempre comparar com o SWAN, com o catéter de artéria pulmonar. Tá bom? Estou com o catéter no átrio direito, aí eu vou ter aqui... Opa, peraí só. Eu estou com o catéter no átrio direito, ó, pressões baixas, ó, diástole em 0, eu tenho aquelas ondas A, C, V e descenso X e Y, não vem ao caso a gente falar delas, mas veja como a pressão fica ali no máximo 10 milímetros de mercúrio, porque é a pressão venosa central, né? 8 a 12 na sepsis que eu busco, mas 2 a 6 é o valor normal. Aí eu fui com o catéter para o ventrículo direito. O que vai acontecer? No ventrículo eu tenho sístole. Olha a sístole onde vem. Só que a diástole, então a pressão diastólica final do VD é igual à pressão de ato direito quando a tricúspide está aberta. Então, a diastólica ela é igual do átrio e do VD. Quando eu cheguei com o catéter na artéria pulmonar, eu tenho um fechamento da válvula pulmonar e pelo fechamento da válvula pulmonar, o sangue dentro da artéria pulmonar mantém uma tensão. Essa tensão é a diástole. Então, veja só como é que eu sei que eu estou na artéria pulmonar. Eu tenho um nó dicrótico agora da válvula semilunar pulmonar, não aórtica, e eu tenho uma diástole. Então, é assim que eu determino aonde eu estou, átrio, ventrículo ou artéria pulmonar. Quando eu for progredindo o catéter, do átrio para ir para as outras câmaras, vá com o balão insuflado, porque o balão vai levar o catéter até onde você quer. E como ele está insuflado, ele se bater no ventrículo, ele até diminui a chance de arritmia, porque o catéter em si não vai bater no ventrículo, o balãozinho está insuflado ali, e vai evitar perfurações e arritmias no VD. Então, progredir, balão insuflado. Regredir, com ele desinsuflado. Tá bom? Você está progredindo com ele insuflado, aí, dessa curva veio para essa, eu sei que eu ocluí a artéria pulmonar. PAOP, aquela pressão de capilar. Tá bom? É assim que a gente faz. Aí, beleza. Essas são as variáveis diretas que o SWAN dá, essas são as variáveis indiretas através de cálculo. Eu vou fazer um exercício com vocês que é algo que a gente faz na UTI. Então, o paciente chegou para mim pós-infarto, trombolizado tardiamente, evoluiu com disfunção ventricular grave. Está dependente da dobutamina. Aí eu falo, esse cara está dependente da dobutamina, e agora eu preciso saber se esse cara tem indicação de transplante cardíaco ou não. Porque ele está na disfunção, está em uso de droga vasoativa e não sai a dobuta. Será que ele tem indicação de transplante?
Aí eu vou ter que saber também se ele tem contraindicação. A contraindicação de transplante, uma absoluta, é se a resistência vascular pulmonar do paciente for muito elevada, maior que 5 UDs. Como é que eu faço, então, o teste de resistência vascular pulmonar no paciente que eu quero indicar transplante? Bom, basicamente, eu vou pegar a pressão de artéria pulmonar média menos a pressão de capilar pulmonar média, isso a gente chama de gradiente transpulmonar. Eu vou dividir pelo débito cardíaco, que eu vou conseguir pela termodiluição, isso daqui vai me dar a resistência. Nesse caso, ó, pressão de artéria pulmonar 20, pressão de capilar pulmonar média. Olha assim, essa curva aqui, ó, como tem aqui o nozinho dicrótico, ó. Nozinho dicrótico, eu tenho uma sístole e eu tenho uma diástole, eu estou na artéria pulmonar. Aqui, as pressões estão começando a se igualar, eu achatei essa curva. E aí, a pressão de capilar média aqui me deu 16, né? Aí, quando me deu 16, eu vou fazer 20 menos 16, meu gradiente transpulmonar. Divido pelo débito cardíaco, que aqui no monitor do Vigília eu estava dando 3,2. Minha resistência é de 1,25 UDs. Ele não tem contraindicação ao transplante cardíaco, pelo menos não na resistência vascular pulmonar. Tá bom? Então, isso é só uma avaliação prática, um caso prático do que a gente faz aqui quando a gente pega esses pacientes grudados na dobuta, tá? E aqui, só para exemplificar como é que faz a termodiluição. Deixa eu tirar o som. Ó, como é que a gente faz? Tem 2 soros gelados aqui. A gente grudou os 2 com uma fita para que eles tenham a mesma temperatura. Coloquei o termômetro, que é do monitor. Ó, é um termômetro enfiado aqui no soro gelado. Esse fio está conectado no meu monitor. E aí, esse monitor vai me dar agora, vai entender quanto que está essa temperatura. Desse outro soro aqui que está parado, eu vou puxar 10 ml de solução e aí eu vou injetar na artéria na via proximal e aí ele vai me dar uma curva, olha aqui, ó. Ele vai me dar uma curva de termodiluição. Aí essa curva de termodiluição vai me falar o débito cardíaco, nesse caso estava de 7 litros por minuto, que é um débito cardíaco normal, tá? Então, quando eu injetar o soro gelado, ele vai fazer essa curvinha de termodiluição aqui para nós. Tá bom? Beleza, vamos sair do Swan-Ganz, agora vamos falar da década de 90, que começa a chegar esses monitores minimamente invasivos, que vão me dar o débito cardíaco só pela PAI, tá? E aí a gente já vai chegando no final da aula. A monitorização minimamente invasiva, o cara fica assim, ó, é um centralzinho aqui, não tem catéter enfiado lá na pulmonar, e uma PAI na femoral, na radial, na axilar que eu falei. E aí, esse é um layout, por exemplo, do EV1000, que vai me dar várias variáveis, eu vou falar deles aqui. Débito cardíaco, milhões de formas de avaliar. A termodiluição do SWAN, que é o padrão ouro, mas já surgiram várias outras. E a gente fica louco, porque tem muitas formas mesmo. Aí tem IDICO, PICO, FlowTrack, com monitor Vigileu, qual que eu vou usar, qual que tem no Brasil. Eu trabalho no SUS, eu trabalho aqui, trabalho para essa em São Bernardo. A gente não tem acesso a esse tipo de monitor minimamente invasivo. Não sei se vocês têm no centro cirúrgico. Eu conversando com colegas meus que trabalham em particular, eles têm acesso lá ao o EV1000, que eu vou falar para vocês. O EV1000, que é esse daqui, então, por exemplo, ele vai me dar o débito cardíaco, e esse débito cardíaco, como é que vai ser aferido? Através do contorno arterial do pulso. Então, essa é uma PAI, sístole, nó dicrótico, diástole. Até aqui, então, é volume sistólico que acontece, porque aqui fechou a válvula aórtica. Se vocês lembrarem, a gente tem uma relação de complacência, resistência e de volume. Por exemplo, complacência é o quanto altera um volume quando eu dou uma determinada pressão, não é? Então, veja como elas interagem. Se eu tenho a pressão, certo? Se eu tiver dados demográficos, eu tenho a idade do paciente, eu tenho o sexo do paciente, eu vou ter, então, a média de complacência nessa população. Se eu tenho a complacência média dessa população e eu tenho a pressão, quem que faltou das variáveis? O volume, que é o volume sistólico, que vai ser o débito cardíaco. Então, através de fórmulas e uma PAI, existem agora vários aparelhos que conseguem me dar o débito cardíaco. Já vou... quando você pega um método que é não calibrável, quer dizer que ele vai me dando o débito cardíaco ali contínuo com a complacência que eu digitei lá.
Ah, o cara tem 70 quilos, ele tem essa idade e o sexo. A complacência é fixa. Pensa só na UTI, que o cara tem um choque séptico agora e depois ele evoluiu para o infarto com choque cardiogênico. Ele tem alterações de complacência ao longo da sua internação. Então, os métodos não calibráveis de débito cardíaco, o mundo, os débitos não calibráveis, o mundo dele não é UTI, porque a complacência varia muito nos nossos pacientes. Diferente do ambiente de vocês anestesistas, vocês vão pegar um paciente que vai para fazer uma cirurgia específica e que provavelmente não vão ter grandes alterações de complacência nesses vasos. Então, utilizar métodos como o FlowTrack, Vigileu, que é um método não calibrável, no centro cirúrgico faz mais sentido do que utilizar isso na UTI. Ele não é indicado para UTI. Tá? Agora, quando eu faço métodos calibráveis, que pode ser por termodiluição transpulmonar, que é jogar um sorinho pelo catéter venoso central, e aí esse soro viaja, chega na artéria femoral, e ali é outro ponto que ele vai detectar a temperatura, ele consegue me dar o débito cardíaco por termodiluição, e ele consegue também, a cada 8 horas que eu fizer esse teste, avaliar as variações de complacência. Aí sim eu posso falar de ambiente de UTI. Faz mais sentido, então, métodos de débito cardíaco minimamente invasivos, que são calibráveis para UTI, tá? É meio bagunçado, mas acho que é isso aí. Existe a diluição transpulmonar para você fazer calibragem por método de lítio, aí você tem que injetar lítio, não é uma realidade nossa. E aí é mais aqui, a termodiluição transpulmonar. Eu vi muito, no Rio de Janeiro, eu peguei alguns vídeos, eu vi que eles usam pico lá, e aqui, se não me engano, é no Cio, eles usam o EV1000. Aqui é só para vocês verem como é que faz o teste, a calibração transpulmonar. E aí esse é o pico, tá? O monitor de pico. Ele vai pegar aqui está na femoral, ele vai injetar, então é um sensor específico, é um monitor minimamente invasivo da pico, que vem com esse catéter específico, não é qualquer um que a gente pode colocar ali. Tá meio... Ele vai injetar um soro gelado aqui no catéter venoso central, que é específico. Injeta lá 20 ml, faz 3 Vigileu. Vigileu é o monitor. O FlowTrack é o sensor. Então, o monitor está aqui. Está com um sensor específico, FlowTrack. Tá pego uma PAI. Tem uma linha arterial, né? Não PAI. Tem uma linha arterial pega. Sensor FlowTrack vai chegar lá no monitor no Vigileu. Aí, por essa análise de contorno de pulso arterial, ele vai me dar débito, resistência vascular sistêmica, várias variáveis. Se você colocar o catéter preset, né, que é o central, aí aquela coisa que eu falei para vocês, vai me dar a saturação venosa central em tempo real ali, porque tem a fibra óptica na ponta. Aí o Vigileu já não vende, a Edward não vende mais, esse sensor ainda vende, eles trocaram por esse, que é o que vocês vão ver em hospitais particulares. Esse é a carinha dele. A plataforma, esse monitor, que chamava Vigileu, agora chama EV1000. O sensor você pode usar, o FlowTrack, ele vai te dar as mesmas variáveis que dava aqui no Vigileu, tá? Índice cardíaco, variação do volume sistólico para fazer prova volêmica, índice de resistência, vascular sistêmica, e a saturação venosa central de oxigênio, se você tiver o catéter adequado. Então, plataforma EV1000 com esse sensor dá isso. A plataforma EV1000, a mesma plataforma, com o sensor aqui, ó, esse outro, que é diferente, não é FlowTrack, é volume view, aí ele vai te dar outras coisas, ele é mais recente. Aí ele te dá, além dos mesmos do Vigileu, ele te dá variáveis como a água no ambiente extravascular do pulmão. Então, por exemplo, lá o cara tem C, o cara tem SARA. Ele vai quantificar para você a quantidade de líquido extravascular do pulmão tem, para você tentar identificar se vale a pena eu ir atrás de diurético terapia ou fechar balanços mais negativos, porque esse cara está, vamos dizer assim, úmido, né, de alguma forma. Então, veja só que são muitas as variáveis, então lembre dessa carinha aqui, que provavelmente vocês vão ter contatos quando vocês trabalharem
nos hospitais particulares, o índice cardíaco, variação do volume sistólico, índice do volume sistólico, a saturação venosa aqui, a PVC, aí aqui que é o extra lung WED índice. Então, aí é a quantidade de água extrapulmonar aí. Já mostrei para vocês que é assim que o paciente fica monitorizado para poder usar o EV1000 e outros monitores. E eles vêm muito naquela pegada, né? Ah, não, eu vou dar uma forma de vocês avaliarem volume, porque pela curva de Bellamy, a gente sabe que o cara hipovolêmico, ele faz hipoperfusão e disfunção de múltiplos órgãos. Só que o cara hipervolêmico também faz por hipervolemia disfunção de múltiplos órgãos, por hipervolemia. Então, o paciente tem que estar com uma carga de volume ótima, aí ele vem vendendo para vocês essas variáveis todas que são muito difíceis de serem comprovadas o seu benefício em desfecho clínico. São logaritmos específicos, formas específicas, que você, quando tenta... eles podem, por exemplo, assim, vou comparar o débito cardíaco do meu aparelho versus Swan-Ganz, isso dá. Agora, você não tem grandes trabalhos falando de, vou ver se o meu monitor minimamente invasivo, EV1000, diminui mortalidade. Isso vocês não encontram. Vocês vão encontrar só comparação de débito cardíaco, geralmente com o catéter de artéria pulmonar, tá? Só mais uma plataforma. Passei o Swan-Ganz, eu usava antes o Vigilance, foi aposentado. Agora a Edwards vem com a plataforma Hemosfera. Coloque esse sensorzinho aqui, além de te dar pressão de oclusão da artéria pulmonar, tudo que o Vigilance dava, agora ele te dá isso daqui, ó. O índice de predição de hipotensão. O cara nem fez hipotensão, mas ele já vai te dizer, olha, esse cara tem uma chance de fazer hipotensão de 80%, 86%. Então, você falou, opa, por que ele tem uma chance alta? Aí você vai olhar as variáveis. Bom, PAM está adequado. O débito está razoável, 3,5, acima de 2,2. Frequência cardíaca está normal, a variação de volume sistólico é baixa. Puta, não vai ser volume que eu vou conseguir evitar essa hipotensão. Aí a resistência vascular sistêmica estava baixa. Ele, opa, eu acho que eu vou adiantar o vasopressor aqui para evitar que o paciente faça a hipotensão no meu intraoperatório. Porque eu sei que a hipotensão tem piora de múltiplos órgãos, tem disfunção renal e outras coisas. Então, qual é o cuidado? O que a gente sabe é que hipotensão no intraoperatório piora desfecho e disfunção de órgãos. Eu não tenho trabalhos falando que o índice de predição de hipotensão melhora desfecho. Então, você entendeu como é que eles tentam fazer assim? Eu sei que isso melhora e o meu faz uma predição para que isso não aconteça. Mas eu não avaliei direto se esse índice está diminuindo o meu desfecho. Tá? Não sei se deu para ficar claro. Por isso que a gente fala, puta, quanta coisa legal que tem. Tem muita coisa legal, mas que ainda precisa evoluir para a gente conseguir ter certeza que tem melhoras nos desfechos, né? Por exemplo, a gente já está terminando. Olha isso daqui, parece um oxímetro. Ele vai te dar, pelo tônus vascular, débito cardíaco, volume sistólico, variação de volume, tudo sem nem precisar pegar PAI. Né? Resistência vascular sistêmica. No mesmo monitorzinho lá. Só que aí, quando você vai para os trabalhos, ó, você pegar esse sensorzinho versus uma pressão não invasiva, tem as suas variações sistólicas. E a pressão não invasiva a gente já entendeu que não é o melhor método. Quando você vai para a pressão, a linha radial invasiva, ó, a PAM aqui, ó, já tem uma diferença, né? Não é tanto. Aí aqui é comparando com outros métodos. Olha o débito cardíaco que ele te promete, olha o erro. Então ele está te prometendo um débito cardíaco, mas ele ainda não está entregando algo acurado como a gente espera, então ainda acho que é uma promessa, me parece, né? Aí eu termino assim para vocês, tá? Isso daqui são algumas recomendações da Sociedade Europeia de Medicina Intensiva, que eu falei muito de várias monitorizações. Método de monitorização nunca deve ser empregado para determinar o tipo de choque sempre que... aliás, o método de monitorização deve ser sempre empregado quando o tipo de choque não está bem definido. Porque se o choque está bem definido, a troca está diminuindo, o paciente está evoluindo bem, eu não vou ficar invadindo ele. Quando for indicado o método complementar para avaliação hemodinâmica, o eco é o método de escolha porque ele é não invasivo. Só que você tem que estar bem treinado. Em pacientes complexos, é recomendada a monitorização adicional com catéter de artéria pulmonar ou um método de termodiluição transpulmonar, justamente porque o método de termodiluição transpulmonar
faz adaptações de complacência dinâmicas para pegar esses pacientes mais complexos e ter ideia melhor do que está acontecendo com ele, diferente daquele vigílio do Flowtrack lá, que era uma coisa fixa por dados demográficos, idade, sexo e tal. Medidas de débito cardíaco não estão recomendadas em pacientes com boa resposta inicial ao choque. Nos pacientes que não responderam à terapia inicial, é recomendada a avaliação de débito e volume sistólico. Dispositivos menos invasivos devem ser preferidos somente em situações onde estejam validados no contexto do paciente com choque. É o que a gente está falando, não adianta eu botar um vigíleo lá na minha UTI com um paciente com múltiplas comorbidades e com alterações de complacências diárias e dinâmicas, né? Sugere-se uma evolução sequencial do estado hemodinâmico do paciente durante o choque, então é seguir aquela coisa de guiar por metas, que nem eu mostrei para vocês no índice de predição de hipotensão. Poxa, o paciente ficou hipotenso, deixa eu ir atrás então, a resistência está baixa, putz, faz o pressor. Não, a resistência está super alta, o débito que está baixo, opa, inotrópico. Ah, a variação de volume sistólico está assim, tá muito grande. Opa, então talvez eu consiga melhorar esse débito dando volume para esse paciente por causa do Frank-Starling. É isso que eu quero que vocês tenham em mente. A ecocardiografia pode ser utilizada nessa avaliação sequencial. Não é recomendada catéter de artéria pulmonar de rotina em qualquer paciente chocado. Às vezes a droga está baixinha, não vale a pena os riscos todos dele. O catéter de artéria pulmonar tem a sua utilização sugerida no paciente com choque refratário quando houver disfunção ventricular de VD, porque eu vou dar certinho o débito de VD, vou dar hipertensão pulmonar, vou fazer alguma mudança na terapêutica e vou ver se tem resposta, com algo padrão ouro. E a termodiluição transpulmonar ou catéter de artéria pulmonar tem suas utilizações sugeridas em pacientes com choques mais graves em casos aí com SARA associado. Ufa, era isso aí, tá, pessoal? Imagino que eu tenha demorado mais. Eu vou abrir para dúvidas aí, não sei se eu consegui esclarecer. Alguma dúvida? Levei uma horinha. Pensando na monitorização desses pacientes na cirurgia cardíaca, no intra-op, eu tenho que tomar um pouco de cuidado, porque a máquina de SEC ela não vai entregar uma curva de reação boa, né? Você vai ver aqui, eu vou trazer para você, as limitações de utilização do débito cardíaco pelos monitores minimamente invasivos. Se está em SEC, não tem curva. Se não tem curva, você não vai conseguir fazer o débito. Aí, ó, vou mostrar aqui para você. Foi bom você falar? Por exemplo, eu lembro de ter cirurgia da cardíaca que a gente passou o sono antes para monitorizar. Mas, mesmo assim, eu ainda não vai ser fidedigno no intra-op, né? Aí você vai ter um débito cardíaco. Eu entendo que você tem um débito cardíaco lá. Eu acho mas que assim, que não vai estar vai ser melhor do que microhemodinâmica do paciente. Vai ser melhor do que o monitor minimamente invasivo, porque a curva de PI não vai funcionar assim, nesse sentido. Quer ver outra situação? Deixa eu só achar aqui o do débito cardíaco. Tem um outro contexto que é assim, por exemplo, Doppler transcraniano, você vai avaliar a morte encefálica paciente em SEC. Não tem jeito. Não tem como. Em relação à espícula, né? Você vai ver, porque eles têm a variação deles lá, acho que é o índice de colapsabilidade, eles fazem uma avaliação que eles precisam de sístole, precisam de diástole. E a SEC vai tirar isso de vocês, né? Isso, lógico, a SEC, e no caso a ECMO, se for a veno arterial, a veno venosa não. Então, paciente em ECMO, você consegue fazer a avaliação, por exemplo, do débito cardíaco, porque a curva de PI você vai ter. Não sei se vocês têm esses conceitos ainda, mas na ECMO, na veno venosa, você vai ter uma linha arterial, porque o débito cardíaco, a contração está acontecendo, está tendo sístole e diástole normal. Na veno arterial, não, você tem um catéter enfiado na artéria pulmonar, e aí uma máquina está funcionando e te dando um volume de sangue para perfundir os órgãos que não te dá PA sistólica e diastólica. Eu encerro, mas só vou aqui, ó. Limitações de acurácia, ó. Por exemplo, no catéter de artéria pulmonar, nos shunts, aí pacientes em arritmia, porque você está fazendo essa sístole, cada batimento é um débito diferente, né? Aí, olha aqui, vamos pegar o EV1000, deixa eu ver se eu tenho o EV1000 aqui.
eu tenho, por exemplo, o Flow Track aqui. Ah, não, vou pegar o Pico que tem, eu sei que tem lá no Rio, que utiliza a análise da contorno de pulso. Ó, vamos ver aqui, ó. Por exemplo, Cataimbi, tá com balão elétrico, já não dá. Então, a gente já tem essa ideia que a SEC também não daria. Mesma coisa o Vigileu. Então, realmente, você tem que ter curva adequada. Se não tiver, você não consegue fazer a avaliação, né? Mais alguma dúvida aí, pessoal? Pergunta uma opinião, né? Você acha que com a popularização do focus hoje em dia, obviamente, você havia citado ali que o ecocardiograma atua como forma complementar aos catéteres invasivos que existem hoje em dia. Mas